Olá, alunos do 7º ano. Na aula passada, a gente debateu, a gente tentou descrever o que o autor quis dizer, né? Nietzsche quis dizer com aquela frase que ele se apropriou do poeta Píndaro, né? Torna-te o que és, que dá a ideia de construção das características da personalidade do ser humano, né? Se no passado acreditava-se em uma essência, né? A questão da essência do ser humano, que era algo que era imutável, que você nascia de um jeito e permanecia daquele jeito pro resto da vida. Você poderia melhorar alguns aspectos e outros não, né? Então, no terceiro bimestre a gente falou muito sobre Sócrates e falou a relação das características que permanecem, que estão relacionadas à essência, e as características que mudam. E a partir desse bimestre a gente está falando sobre os autores modernos, né? Fala sobre os autores contemporâneos e os autores do final do século XIX, como Nietzsche, né? Que ele também estudou profundamente os autores da Grécia Antiga, né? E ele citava esses autores e falava sobre algumas ideias e tentava explicar, né, sobre isso. Então essa ideia de construção da personalidade, que o ser humano é um ser social, cultural, né, e ele está em constante construção, né. Eu sou um indivíduo que eu leio, que eu procuro aprender, todos nós procuramos aprender, a gente vive imerso na aprendizagem ao longo de nossas vidas, como eu já disse a vocês. O ser humano só é o que é através do aprendizado. Mesmo que eu não esteja em uma sala de aula, tenha deixado de estudar, eu estou aprendendo. Eu posso aprender uma habilidade nova, eu posso aprender um novo esporte, posso aprender a tocar um violão, por exemplo, a produzir música. Então, existem capacidades que eu posso adquirir. Habilidades que eu posso adquirir. E outras não. Tem outras que ou você tem ou você não tem. Mas a gente tem a capacidade de mudar a nossa vida. A gente tem o livre arbítrio. Então, com a ideia de torna-te o que és, quando a gente citava essa frase, no sentido de quê? De você buscar esse autoconhecimento e posteriormente já colocar em prática, tentar melhorar como pessoa, tornar o que você é, sem as amarras da sociedade, sem tentar se deixar influenciar por terceiros, né? Porque às vezes você, por querer participar de um grupo de pessoas, às vezes você se molda para participar daquele grupo, se molda para fazer parte daquele grupo, ou para ser de uma determinada forma, mas a sua essência não é aquela. Então, a ideia de torna-te o que és é você buscar separar o que não faz parte de você, da sua personalidade, e você procurar ser autêntico. Então, com base nisto, nesta aula eu vou citar uma frase de Nietzsche mesmo, que ele criou, né? Que ele escreveu. Ele diz assim: as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Ou seja, as minhas convicções são muito mais inimigas. O que eu acho das coisas, o que eu tenho de discernimento, de conceito preconcebido na minha mente, de ideia, por exemplo, eu acreditar que existe uma verdade absoluta, por exemplo. Eu achar que isso é certo, certo é certo e não pode ser mudado. Então essas convicções, essa certeza que eu tenho da vida é muito mais perigosa contra a verdade. Ou seja, eu achar que eu sei de tudo, eu achar que eu sei da verdade, que eu tenho discernimento da verdade, do que é certo, do que é errado, que eu vou me distanciar da verdade. Ou seja, quando eu entro em confronto, quando eu confronto a verdade e a mentira, que são opostos, né, eu consigo perceber a verdade. Então, a verdade está de um lado, a mentira está do outro. Quando eu confronto as duas, eu percebo as diferenças, o que é falso, o que é verdadeiro. Mas se eu tenho convicção, se eu tenho uma ilusão, se eu vivo... Vou dar um exemplo, a gente falou sobre o mito da caverna no começo do ano.
de Platão, né? Explicou o mito da caverna, que a pessoa vive em uma ilusão. Vive em uma caverna, acha que aquilo é verdade, o que acontece naquela vida que você está tendo é verdade, e de fato não é apenas uma ilusão. Então, quando eu tenho convicção das coisas, eu acabo me induzindo ao erro. Eu acredito em mentiras. Então, quando Nietzsche, que é um autor do século XIX, né, ele fala: as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras, ele está querendo dizer isso. Porque quando eu tenho uma convicção do que é certo, eu acredito numa verdade absoluta, eu acabo me deixando levar por uma ilusão, por uma mentira disfarçada de verdade. Então é basicamente isso. Com essa frase eu quis apenas tentar explicar esse novo conteúdo que a gente está trazendo, né? Da questão da construção do ser, da personalidade, a questão da interação social, a questão do livre-arbítrio, né? O ser humano tem o livre-arbítrio para fazer o que é certo e para fazer o que é errado, e arcar com as consequências. Então é basicamente isso a aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula.